A estrada até o interior parecia uma pintura viva. O cheiro de terra molhada subia das rodas do carro, e o vento trazia um perfume que misturava capim e lembranças antigas. Eu ia no banco do passageiro, observando os campos abrirem espaço entre morros arredondados, enquanto meu namorado falava entusiasmado sobre a festa do chefe, aquele evento elegante que reunia empresários, vinhos caros e sorrisos treinados. Confesso que me sentia fora de lugar. Meus sapatos novos já apertavam, e o vestido parecia mais um disfarce do que uma roupa. Quando chegamos ao Aras, o som dos cascos ecoava como um tambor discreto. Foi então que o vi. Um cavalo árabe branco, de olhar firme e silencioso, movia-se com uma elegância quase humana. O pelo brilhava sob o sol e, por um instante, o mundo ao redor simplesmente desapareceu. O riso das pessoas, o tilintar das taças, até a voz do meu namorado desapareceram atrás de uma cortina de curiosidade e espanto. Foi só um olhar, mas parecia que aquele cavalo sabia de algo que eu ainda não entendia sobre mim. O chefe apareceu logo depois, orgulhoso, como se apresenta-se um segredo de família. Falou do cavalo, do sangue nobre, do preço, mas eu já não ouvia direito. Tudo o que eu sabia era que aquele animal representava algo que minha vida, até então, não tinha mostrado: liberdade, força, e uma beleza selvagem que não pedia permissão a ninguém. Quando voltamos para casa, o barulho da cidade me pareceu agressivo, como se cada buzina fizesse questão de me arrancar do sonho. O fim de semana no campo tinha passado depressa, mas deixado uma marca profunda, um silêncio diferente, feito de vento e horizonte. Agora, o som da fritura na panela e o cheiro de café eram os sinais do meu cotidiano, tão familiares quanto previsíveis. Meu namorado estava feliz. Falava sobre como o chefe era um homem impressionante, como o evento tinha sido uma oportunidade ótima de networking, essa palavra que ele adorava usar para maquiar ambição. Sorri, assenti, e continuei mexendo o açúcar no café, mas a minha cabeça ainda estava lá, entre as cercas brancas e o brilho dos cascos no sol. À noite, ele me abraçou no sofá, os olhos fixos numa série qualquer. Eu fechei os meus, tentando sentir o mesmo conforto de antes, mas uma lembrança insistente se interpôs: o cavalo árabe trotando com elegância, o cheiro de capim, o céu aberto. Quando ele me abraçava, eu lembrava do vento do Aras e me perguntava onde estaria a mulher que respirou aquele ar. Comecei a perceber que alguma coisa em mim havia mudado. Era como voltar de uma viagem e não caber mais nas próprias roupas. Meu namorado, amoroso, simples, presente, parecia querer me ancorar, mas eu só pensava em correr. Durante o metrô lotado, nos dias seguintes, me pegava observando o reflexo do vidro e reconhecendo ali uma inquietação nova. Na pressa das manhãs, entre o trabalho e as mensagens automáticas de bom dia, sentia saudade de algo que não entendia bem. E, secretamente, temia descobrir do que exatamente eu sentia falta. Do cavalo, do campo, ou de uma parte de mim que ele despertou. Dias depois, um e-mail mudou o ritmo calmo da minha rotina. O chefe agradecia minha dedicação no evento e dizia querer contar comigo para uma nova campanha publicitária. A surpresa veio no final da mensagem. O planejamento seria feito no Aras, para entender a essência do produto. Como ele descreveu. Eu reli aquelas palavras mais de uma dezena de vezes, sentindo o coração acelerar de um jeito que nem eu queria admitir. Meu namorado percebeu na hora. Você está diferente, disse ele, segurando minha mão na cozinha. Desviei o olhar, com um sorriso automático. É só trabalho, amor, coisa normal. Mas não era. Dentro de mim, o convite vibrava com uma excitação que tinha pouco a ver com planilhas ou campanhas. Era a lembrança do campo, do silêncio que gritava liberdade, e daquele cavalo que parecia olhar direto para dentro de mim. Passei a noite em claro com a mente dividida. Uma parte temia o julgamento. O que diriam se eu aceitasse? Outra parte sussurrava baixinho que às vezes a vida dá sinais, e que ignorá-los é desperdiçar chance de se redescobrir. Aceitei dizendo que era pelo trabalho, mas no fundo eu sabia. Era pela chance de entender aquele fascínio. Na manhã seguinte, respondi ao e-mail com um sim contido. O clique de enviar ecoou dentro de mim como um trote distante. Por fora, eu mantinha a compostura, organizando datas e tarefas. Por dentro, uma mistura de curiosidade e culpa me acompanhava a cada passo. Quando fechei o laptop, fechei também uma porta da vida estável que eu conhecia. Sem saber, eu havia cruzado uma linha invisível, não de infidelidade, mas de vontade. A vontade antiga, esquecida,
de descobrir o que ainda me fazia pulsar. Cheguei ao Aras uma manhã antes do previsto, o céu ainda coberto de névoa e o cheiro de feno se misturando ao de chuva antiga. Enquanto os funcionários arrumavam o local para o início da campanha, escapei para o estábulo, talvez em busca de silêncio, talvez de mim mesma. Lá estava ele novamente. O cavalo árabe branco, sereno, como se jamais tivesse pertencido a ninguém. A maneira como me olhou fez meu corpo inteiro silenciar. Aqueles olhos escuros pareciam refletir não a minha imagem, mas o que eu escondia atrás dela: inquietude, vontade, medo. Aproximei-me devagar, estendendo a mão. Ele não recuou. Por um instante, o som dos meus próprios pensamentos se confundiu com o da respiração dele, longa, calma, dona do tempo. Bonito, não é? A voz do meu chefe me alcançou antes que eu o notasse. Assenti, quase num sussurro. Ele caminhou até nós, as botas marcando o chão de terra batida. Esse cavalo só confia em quem enfrenta o medo, disse, passando a mão pela crina branca. Se sentir que você duvida de si, ele se fecha. Olhei para ele, mas tive a sensação de que a frase não era sobre o animal. Ele disse que o cavalo só confia em quem enfrenta o medo, e, sem perceber, falou sobre mim. Ficamos alguns segundos em silêncio, um daqueles silêncios que falam mais do que qualquer conversa de escritório. Depois ele perguntou se eu já havia sentido vontade de abandonar tudo por um instante de verdade. Não soube responder. Apenas encarei o cavalo, e talvez tenha sido ele quem respondeu por mim, com um relincho baixo, quase um aviso, quase um chamado. A tarde prometia terminar serena, mas o céu começou a se fechar de repente, como se quisesse guardar algum segredo. As nuvens se juntaram num cinza denso, e um vento frio atravessou o campo, fazendo as folhas dançarem nervosas. Estávamos terminando os últimos ajustes da campanha quando caiu o primeiro raio, rasgando o céu. Em minutos, a chuva despencou com força, prendendo todos ali. Os funcionários se recolheram, mas meu chefe insistiu que eu ficasse para revisar o material. A eletricidade tinha caído, e o som dos pingos pesados parecia acompanhar o ritmo do meu coração. Ele acendeu uma lanterna, que projetava sombras inquietas nas paredes de madeira. Conversamos para preencher o silêncio, sobre trabalho, escolhas, medos que ninguém confessa. Aos poucos, os assuntos foram ficando mais pessoais, como se o barulho da tempestade nos desse permissão para ser sinceros. Você já sentiu que vive metade do que poderia viver? Ele perguntou, a voz quase engolida pelo trovão. Não respondi. Apenas olhei pela janela. O cavalo branco estava lá fora, sob a chuva, parado, calmo, olhando para nós. Um raio iluminou seus contornos, e por um segundo eu achei que ele observava minha hesitação. Cada trovão parecia perguntar se eu ainda lembrava do nome do meu namorado. Um silêncio pesado nos envolveu. Eu sentia o calor dele ao meu lado, a distância exata entre o aceitável e o imperdoável. E, pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva, não pela presença de um homem, mas pela lembrança do que era sentir algo intenso, perigoso e absolutamente real. Quando o som da chuva começou a diminuir, percebi que mais forte do que o medo de cair em tentação era o medo de continuar vivendo sem sentir nada. A chuva cessou durante a madrugada, e um silêncio leve tomou o lugar do medo. Ainda deitada no quarto simples da propriedade, ouvi o som distante da água escorrendo pelas calhas e o passo firme de alguém no pátio. Levantei-me enquanto o primeiro raio de sol atravessava as frestas da janela, arriscando um dourado tímido sobre o chão de madeira. Desci devagar. O ar cheirava a café fresco e grama molhada. No estábulo, encontrei o cavalo árabe quieto, com o pelo úmido refletindo a luz da manhã. Passei a mão em seu pescoço e ele respondeu com um breve relincho, um som breve, quase uma despedida. Meu chefe surgiu logo depois, sem o terno impecável de costume. Usava uma camiseta simples, o rosto cansado, mas os olhos gentis. Você devia descansar mais, disse. Ontem foi pesado. Havia uma sinceridade nova em sua voz, distante daquele tom calculado das reuniões. Sentamos juntos no banco próximo ao curral, sem dizer muito. Nenhum de nós precisava. Eu lembrava do momento na tempestade, da linha tênue que quase cruzamos, e de como, paradoxalmente, isso me devolvera a mim mesma. O sol apareceu tímido, e percebi que a liberdade também pode doer. Quando ele mencionou o prosseguimento da campanha, eu simplesmente balancei a cabeça em concordância. Sabíamos que era hora de voltar à cidade. Antes de partir, olhei mais uma vez para o cavalo. Ele ergueu a cabeça, altivo e sereno,
como se confirmasse minha decisão. Entendi, naquele instante, que toda escolha carrega uma renúncia. A minha seria a de sair dali inteira, levando comigo o aprendizado de que o verdadeiro perigo não está no desejo, mas no medo de encará-lo com clareza. Voltar para a cidade foi como atravessar um espelho. De um lado, a calmaria do campo. Do outro, o ruído da vida que eu mesma tinha construído. O trânsito me recebeu com buzinas, o celular com notificações, e a rotina com aquele velho automatismo que eu costumava chamar de segurança. Mas algo em mim não cabia mais nesse enredo. Meu namorado me recebeu com o mesmo carinho de sempre, sem desconfiar que, por dentro, eu era outra. Fiz o jantar preferido dele, falamos sobre o trabalho, sobre contas, sobre a agenda da semana. Assuntos que por tanto tempo ocuparam o espaço do que não era dito. Até que a quietude entre uma frase e outra me pediu coragem. Contei tudo. Não sobre a tempestade, nem o olhar do meu chefe, mas sobre o vazio que eu havia sentido e a forma como aquele fim de semana tinha me mostrado o quanto eu estava adormecida. Ele ouviu em silêncio, concentrado, sincero, e eu percebi que a sinceridade também pode ser dolorosa. Aquele cavalo não roubou meu coração, ele apenas mostrou que ele ainda existia. Não sei se foi um término ou um recomeço, mas quando fui deitar, senti o corpo leve, o tipo de leveza que vem depois da verdade dita. Olhei pela janela e imaginei o cavalo correndo livre, dissolvido no amanhecer do campo. Senti que, de algum modo, eu corria junto, não para fugir de ninguém, mas para finalmente me alcançar. Às vezes, a vida coloca diante de nós espelhos improváveis, um olhar de cavalo, um silêncio de tempestade, um gesto que nos obriga a lembrar quem éramos antes de adormecer por dentro. E então percebemos que a tentação nem sempre é pecado. Às vezes, é apenas um lembrete de que ainda somos capazes de sentir. Passei dias tentando dar nome ao que vivi. Culpa, desejo, curiosidade. Talvez tenha sido um pouco de tudo isso, mas, acima de tudo, foi despertar. Aprendi que o amor verdadeiro, seja por alguém, seja por nós mesmos, não sobrevive sem verdade, nem liberdade. Talvez o amor verdadeiro comece quando paramos de fingir que não temos escolhas. Hoje, quando lembro daquele cavalo árabe, não penso no perigo que representava, e sim na coragem que me inspirou. Ele corre, na minha memória, por um campo aberto, com o vento abrindo caminho à sua frente, livre, inteiro, indomável. E é assim que quero viver daqui para frente, leal, mas não contida, fiel, mas desperta. Porque, no fim, a maior infidelidade que existe é a de trair o próprio coração.